Olá, amigos da Influenciaria, boa noite. Estamos aqui ainda ó, em clima de São João. Clima de São João na capital. Quem está no interior aí do Nordeste, para quem não é do Nordeste, hoje é 24 de junho, dia de São João. Começou lá em Santo Antônio, 13 de junho, e encerra aí dia 29 com São Pedro. Os três santos aí apóstolos, beatificados e canonizados, Santo Antônio, São João e São Pedro. É ditos festejos juninos, época de recesso das escolas, muita gente viajando, muita gente concilia trabalho com o recesso escolar, não é férias. E estamos aqui no plantão da prevenção para falar um pouquinho. Não vamos ter a pretensão de ser especialistas na área, não somos, mas dentro do contexto de prevenção. Essa tragédia que teve aí, uma semana depois da outra, no tradicional balonismo, lá em Santa Catarina, e juntamente com a Capadócia, são os eventos aí mais tradicionais. E de novo a gente cai naquela questão, até que ponto tradição, quando se junta com tecnologia, não funciona, não dá liga. Em nome da tradição, sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito, nada aconteceu, raramente, e hoje com tanto acesso à informação, com tanto avanço da ciência como um todo, a tradição ela pode ser mantida sim, respeito à história, mas evoluindo. Estou num lugar completamente diferente, sou de Salvador, acompanho a distância e sou um grande respeitoso das tradições, mas as tradições têm que se modernizar. Vamos começar aqui pelo São João. São João, até os anos 80, 90, e para trás, era muito comum e muito lindo se falar. Lá vem o balão, aquele balão pequenininho, ou até grandinho, não navegável, claro, né? Que botava um foguinho, fazia ele subir, colorido. Olha o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha aquele balão multicor, e no céu está subindo. Com o passar dos tempos, foi se avaliando a relação entre causa e consequência. Tudo que sobe, desce. Já dizia na época de Isaac Newton, joga uma maçã para cima, pela lei da gravidade, a força da aceleração da gravidade, que é da livre, ela vai descer. Não considerando a resistência do ar, claro, mas o ar tem resistência. No caso do balão, e comparando aí o balonismo, que a gente vai falar, com o balãozinho do São João, ele é movido por um ar quente, não tripulável, não navegável, mas que ele tem um limite onde, pelo Triângulo do Fogo, hoje conhecido tetraedro do fogo, mas vamos trabalhar no Triângulo do Fogo, que era o básico do balão. Deixava o ar mais quente, ele subia, ia se desgastando, até que todo aquele combustível fosse embora. E quando fosse embora, o que acontece com aquele ar quente? Ele ia resfriar e o balão ia descer. Mas todo mundo só queria saber do balão subindo, ninguém queria saber do balão descendo. E ele descia. E quando ele descia, ele caía onde? Não interessava. A gente só queria ver o balão subindo, queria a festa. E ele subia, subia, subia. Ele ia cair em algum lugar. E ele começou a dar problema. Começou a aparecer, a cair em postos de combustíveis, na fábrica, começou a cair em locais de aglomeração, poderia cair na escola, poderia cair no asilo. Começou a se pensar no que acontecia e no que poderia acontecer. Poderia cair no abrigo, no orfanato, no hospital, até que o balão foi proibido. Para não falarmos do balão, temos a tradicionalíssima Guerra de Espadas. Guerra de Espadas, EPI, Equipamento de Proteção Individual, nem pensar. A emoção estava ali na mão mesmo, estourar, voar em dedos, braços, queimaduras de... Nem se falava em queimadura. Queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Nem se falava nisso. Tudo que queimasse
A grande 95% dos hospitais aí não tem unidade de queimados, não tem estrutura para atender queimados. Vinha para onde? Pega estrada, emergência, ambulância, Salvador, Bahia. Aqui é a referência, Hospital de Queimados, HGE, Hospital Geral do Estado, Politrauma, os melhores especialistas, tem outros também em outras áreas, em outros hospitais, mas está mais concentrado no HGE, e a sobrecarga do sistema público de saúde, o SUS e a CESAB, tomem conta dos queimados. Traque bebê, aquele da pólvorazinha. Pólvora? Pólvora pega fogo? Pólvora queima? Chuvinha, olha a chuvinha, olha o vulcão, olha a espada, olha o curisco. Corre atrás de alguém? Vai atrás de alguém? Porque atrai. Você achava assim, porque atrai. Nunca se estudou o vácuo criado pela pouca resistência do ar, porque a gente achava que ia atrás da pessoa. Mas voltando aqui para o balão foi proibido. As guerras de espada foram proibidas. E tivemos episódio aqui esses dias em Cruz das Almas, principal área de guerra de espadas. Não bastasse a guerra da Ucrânia com a Rússia, Israel com Hamas na Palestina, agora Israel com o Irã e outras guerras no mundo. Temos a guerra de espadas, que já é tradicional. Mas o mundo foi mudando, foi se adaptando, foram despertando a questão da prevenção, e um cidadão aí praticamente dilacerou a mão. Enfim. Voltando aqui do balão. E trazendo para o balonismo, e fazendo já uma correlação entre a tragédia que aconteceu, que chamou muita atenção aqui na questão que eu observei na imprensa, comentários de especialistas de gestão de riscos, o que é que chamou a atenção? Uma estrutura de madeira, que sempre foi assim, madeira com fogo para acender, 2 maçaricos gigantes e um mini maçarico, que mantém ali os jatos de fogo, as labaredas para manter o sistema aquecido, o chamado balão, mais conhecido como envelope, e tem uma coroa do envelope que ela é regulada por uma corda embaixo, que se eu quero fazer o balão subir ou descer é regulado por um piloto. Vamos aqui agora, boa noite, vamos trazer para a área de prevenção. Tem planejamento do plano de voo? A ANAC considera que aquilo ali é um turismo esportivo. Vamos lá. Aeronave não tripulável. Ela não tem controle porque não há regulamentação. Eu sinto um pouco de descaso aí de quem deveria estar controlando o céu brasileiro. Porque envolve pessoas, não são militares, a aviação civil, mas não é considerada uma aviação. Onde é que entra aí Ministério do Meio Ambiente? Onde é que entra o Ministério do Turismo? Onde é que entra aí Ministério da Aeronáutica? Esperando acontecer alguma coisa. Agora governos se reúnem para discutir a regulamentação. É sempre assim, Brasil. Nós só tomamos as coisas quando dá uma resposta à sociedade, quando tem tragédias. Que cena lamentável, pessoas despencando do alto no desespero. Quem já se submeteu aqui ao incêndio sabe o que é o desespero entre morrer queimado, cair de uma altura, morrer asfixiado, sim, porque a fumaça, muitas vezes, a fumaça é tóxica e venenosa e ela faz desmaiar. Aí alguém pode perguntar aqui, adentrando para a questão espiritual, será que a pessoa percebeu que morreu? Não, ela desmaia. Ela morre asfixiada primeiro, depois queimada e por fim carbonizada. O instinto de sobrevivência faz com que na hora de você não raciocine, não julguemos quem está lá em cima. É desespero. E pânico só sabe quem vive. É difícil você estar num ambiente. A primeira batida, porque a ação do vento fez com que, como aconteceu no outro anterior, que a menina morreu uma semana antes, primeiro houve um tombo no chão, pessoas voaram e a força do vento continuou agindo, arrastou o balão para subir de novo. Nesse caso aí, 8 pessoas que vieram a falecer, 2 caíram, outras 6 ficaram no fogo.
As ali elas já estavam provavelmente, quase com certeza, desmaiadas, pegando fogo e vindo a ser carbonizadas. Cena horrível, trágica. Nossa força aí para a família, nossos maiores e sinceros sentimentos aos que ficaram nessa dor. E a dor é muito grande quando tragédia se oriunda de uma diversão. Pessoas saem para se divertir, pessoas recém-casadas, pessoas que saem para ter um momento de paz e encontram o luto. Tiveram sobreviventes, vários, graças a Deus, mas que fosse uma morte, ela tem que ser lutada para que isso nunca mais se repita. O piloto sobreviveu, vai ser responsabilizado, mas se é que esse piloto, além de ser um empregado, o dono do balão, a empresa sobrevoar, todos aqueles que estão envolvidos, que se solidarizaram, estão dando apoio às famílias, eles também são vítimas de um sistema frágil e vulnerável. Plano de voo, plano de emergência, um assoalho de madeira que pegou fogo no maçarico, que ficou ligado. O que fazer? Alguém perguntou para mim, colocasse paraquedas nas costas, como se fosse colete salva-vidas nos barcos, alguém colocasse paraquedas? Paraquedas não é só você botar nas costas e pular e puxar uma cordinha. Tem que ter treino. E não é um treino simples. Tem que ter repetições, tem que ter simulações. Imagina você fazer isso com turismo. Não dá. Tem gente que desmaia, não vai conseguir nem pegar a cordinha. Eu não sou paraquedista, nunca pulei de altura. Mas quem pulou, a gente vê em filmagens, vê em documentos, vê em reportagens, vê em instruções de voo. Gente, você sabe que cair em queda livre é até puxar uma cordinha? Com todo o EPI, proteção dos olhos, que tem que ter um óculos sim. Tem o cinto de segurança, o cinto que você puxa, cinto de segurança não, perdão. Tem um cinto que você puxa a cordinha, se essa falhar, tem outra que vai disparar a 250 metros de altura, etc. Tem todo um sistema. O que eu estou chamando a atenção aqui é que tem que ter um plano de voo, um plano de emergência, o que fazer para que não aconteça, porque se acontecer, a gente tem que tomar uma atitude de pessoas treinadas. E aí entra uma coisa que a gente não tem aqui na nossa cultura brasileira, que é a cultura prevencionista, de berço. São pessoas leigas, comandadas por um piloto, muitas vezes, que sabe muito pouco do que pensa que sabe muito. E aí eu faço uma correlação aqui com jet ski, banana boat, parapente, ultraleve, asa delta, que são tradicionais, mas tem muitos históricos de morte. Inclusive um ator global aí, na TV global, como chamam, teve uma irmã que ele perdeu como uma aluna, como aprendiz, aí em Minas Gerais, foi soltar de um parapente, o instrutor ficou e ela caiu. Morreu na hora da queda. Acabou, arrasou aí com a vida desse ator global. Tivemos o episódio do ultraleve lá há muitos anos atrás, de Herbert Viana, com a esposa dele, Lucy. No momento que foi dar um looping, o tempo não estava lá com as condições favoráveis, meteorológicas, não estavam favoráveis. Ele veio, a mãe dos filhos dele veio aquela tragédia, deixando ele paralítico. Tivemos, até que fora daqui, né? Um cara altamente profissional, PP, asa delta, foi no Japão. Pegou uma corrente errada lá, jogou para cima das árvores, uma pessoa super experiente. E por aí vai. Jet ski, no meio de pessoas banhistas, passando por cabeças. Banana boat. Tudo era para ser diversão. Mas, infelizmente, quando você vai a fundo nessas investigações e as liberações para ter acesso a isso, as habilitações são chamadas, é um documento ali, outro aqui, treinamento quase inexistente ou bem superficial. E os órgãos que deveriam fiscalizar, controlar, nas águas, no ar, na terra, no mar, são letárgicos, são burocratas,
são muitas vezes incipientes. É bem diferente daquele caso que tivemos no interior de Minas, quando uma rocha fraturou em tempo real, uma coisa que acontece ali de milhares de anos, milhões de anos, aconteceu bem na hora de um passeio ensolarado de várias pessoas num lago, e uma fenda ocorreu e uma placa inteira de milhares de toneladas tombou em cima de um barco. Ali você pode dizer o que muitas vezes a imprensa chama de fatalidade. A gente chama de fatalidade morte. Ela quis dizer aleatoriedade, foi uma coisa ao acaso. Todo acidente é evitável. Os cânions do São Francisco aqui, volta e meia está acontecendo isso, como aqueles lá do Grand Canyon nos Estados Unidos. Tem os cânions do São Francisco. Acontece bem na hora que você está passando, curtindo. Faltou inspeção, faltou estudo geológico na área preventiva. Eu conversei com geólogos sobre isso. Como é uma área de lazer muito visada, poderia ter feito um estudo prévio. Como é que estão as fendas, como é que está o comportamento, qual a área que a gente pode isolar. Mas isso no Brasil não é feito, porque tudo é custo, despesa, não está previsto no orçamento. O orçamento público só prevê a arrecadação, as folhas de pagamento pesam lá 60% do orçamento da União, do município, do Estado, e tem os impostos, e aí tem que priorizar a educação, transporte, saúde pública. Lazer também tem que ter segurança. E a gente não leva a sério isso. Precisa num lazer ter alguém da área de segurança do trabalho, ou de segurança de processo, alguém prevencionista, um médico, um enfermeiro, para dizer, não vá não, não peguem não, não vá não. É muito triste isso. Em dia de São João, a gente vem falar aqui sobre prevenção, para refletir que mesmo no lazer a gente tome cuidado e tem um pouco de percepção de risco no olhar. Estou desconfiando daquilo, não vou. Eu vou entrar no elevador que está super lotado, está cheio demais esse elevador. Espera o próximo. Boa noite, tudo bom? Espera o próximo. Eu vou pegar um ferryboat, vou pegar uma lancha que eu não estou vendo o colete salva-vida. Não entra, pega o próximo. Estou achando que o tempo vai fechar. Vamos esperar o próximo? Bora esperar o próximo. Aí o que acontece? Mas nunca aconteceu, é rapidinho, a gente está aqui com essa tradição há décadas e nunca teve nada. Aí acontece com você. Tivemos essa fatalidade agora aí, porque já é uma morte presumida, porque não entraram em contato ainda, né? Mas está se entendendo que já faleceu, lamentavelmente, essa jovem aí, numa cratera de um vulcão da Indonésia, que escorregou, caiu 200 metros, depois mais 400, depois 600. Já tentaram salvar, resgatar e passaram mal. Eu particularmente, eu respeito quem gosta, cada um na sua, mas eu não gosto de esportes radicais. Adrenalina, tudo, tal, cada um com seu estilo. Mas se for curtir seu bungee jump, suas deltas, seu paraquedas, se certifique dos equipamentos, se certifique da seriedade da empresa, se certifique do credenciamento, se a fiscalização bateu ali ao valor. Se não tem regulamentação, pesquise bastante antes, veja os prós e os contras, veja as estatísticas. Tudo na vida tem risco. A gente está andando na rua, tem risco. A gente está. Estou falando de segurança pública, eu caio no buraco, não. Armadilhas urbanas aí para nós, né? Compre meu livro, está disponível na Amazon, Armadilhas Urbanas, Ronaldo Trajano. Me ajude dessa força aí. Não pelo dinheiro, que é pouco, viu, gente? Muito pouco. Mas é mais pela realização pessoal profissional e compartilhar ideias. Armadilhas Urbanas disponível na Amazon, no Kindle, que é um e-book. Dê lá essa força. Só procurar Armadilhas Urbanas, ou Manuel Trajano e acha. Então, assim, a gente, qualquer lazer que a gente vá, desconfie. A gente tem que desenvolver a cultura da prevenção. A gente tem que futucar. É seguro, faz um check-up geral do carro antes de sair. Eu sei trocar pneu? Sei. Não sei. Alguém que vai comigo saiba? Onde eu vou ligar? Onde vai ter um posto? Pega celular. Gente, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Não é ser medroso, como muita gente chama a gente. Não é ser chato, mas é se cercar dos cuidados básicos. Principalmente quando envolve família, criança, idoso, que fazem casa de emergência, com o hospital mais próximo. É o que a gente chama de rotograma, fazer uma programação. Imprevistos podem acontecer, estradas esburacadas,
onde eu vou encostar. E aí tem a questão da violência, tem a questão da segurança pública. Vou viajar de noite, vou viajar de dia. Para que nossos lazeres não se transformem em luto. Hoje mesmo aqui, estava vendo noticiário, conversando com a família. 24 de junho, estamos já se preparando para voltar à rotina. A minha cidade natal, São Antônio de Jesus, lá com festa tradicional, São Antônio de Jesus. Aí você vê uma pessoa querida da cidade, nova, cerca de 50 anos, sai de uma festa para outra, ali pertinho, sem cinto de segurança, o carro capota, cai na ribanceira, morte na hora, sem cinto, foi projetado para fora do carro. Uma série de coisas. Aí você começa a refletir, para que sair de uma festa para outra e pegar a estrada, ainda menor que seja, e sem cinto de segurança, e se bebeu ou não bebeu, aí a cidade perde uma pessoa muito querida, nova, trabalhadora, muito querida por muitos, é da minha geração, e morre no acidente de carro. Amanhã é dia de branco, como a gente diz aqui, né? Dia normal, a luta continua. E a alegria da festa, do lazer, se misturou com a tristeza do luto de ter que enterrar esse ente querido, filho da cidade, nessa noite, nesse dia de São João. Então a questão do balonismo, ele arrasta outras coisas, da gente se cercar daquilo. Hoje em dia a gente tem um acesso à informação pelo Google, pelos contatos, procura um amigo conhecido, um bombeiro, procura um amigo meu, um amigo da área de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança, alguém que conheça o assunto. Vou viajar de avião, tanta coisa que envolve em torno de avião. O avião continua sendo o mais seguro que existe de transporte, mas a gente vai lá e fica lá. Ah, mas teve aquele da Índia ali que decolou, e logo em seguida caiu. Pô, avião tem milhares de voos acontecendo por dia. Cair é uma raridade. Turbulência é algo normal para o avião. É desconfortante? É, mas é algo normal para o avião. Então a gente vai convivendo aí os riscos do metrô, do ônibus, do trem, mas a gente não vai deixar de fazer as coisas por causa disso. Então, uma boa noite, São João aí, bom resto de semana. A semana vai começar, né? Quarta-feira, aqui em Salvador, um pouquinho de chuva, as bandeirosas aqui, ó. Tô no ambiente isolado aqui porque tem celebração de São João aqui no condomínio. Tá, a gente possa curtir uma boa noite, que São João nos abençoe, como São Pedro, Santo Antônio, e que fiquem com Deus, se cuidem. Nossa campanha do Pix está aí, ajude com qualquer valor a manutenção do nosso canal, nosso perfil no YouTube, Influ Engenharia, para a chave Trajano, manuel@gmail.com. Armadilhas Urbanas é o meu livro, que está aí recém-lançado. Comprem, divulguem, dê de presente lá na Amazon. Dê essa força aí. E uma boa semana a todos. Vamos na prevenção, gente. Mesmo no lazer. Cuidado, isso não é ter medo. Aliás, o medo, sim, porque o medo nos protege. Não pode ser um medo crônico, né, crítico. Mas a gente vai se ajudando e se cuidando aí. Um grande abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus.